Mas imagina
Meus irmãos, boa noite a todos. Quero convidar os amados irmãos que se encontram lá fora para que possam entrar. Nós daremos início com os nossos avisos. Quero saudar aqueles que estão também nos visitando, né? Hoje em especial nós temos a presença do nosso reverendo Joás e a sua esposa Sandra, que estamos prestigiando aí. Já nos serviu esse mês, né, de janeiro em muitas coisas, nos auxiliando a nossa energia, e hoje estará servindo com a exposição das Sagradas Escrituras e com a ação da ceia do Senhor. A todos os amados irmãos, sejam bem-vindos. Nós temos aí a sobrinha da Thaís, né, visitando também. É sobrinha, né? Sobrinha irmã. Sobrinha irmã. Temos também a presença do meu sogro, lá do sul de Minas, que veio passar o final de semana. Nosso irmão Celso, da Igreja Presbiteriana de Colina Verde, em Itajubá, não é isso? Está conosco aqui também, nos prestigiando. Que Deus nos abençoe a cada um. Nós vamos passar os nossos avisos semanais. Nós temos a oração de segunda a sexta aqui na igreja, de 7 às 8 horas. Tem sido uma bênção para a vida de muitos irmãos. Durante essa semana nós tivemos pelo menos 2 pessoas que não são da nossa congregação e que estão participando da oração pelas manhãs, né, e têm sido edificadas através do momento em que oramos, compartilhamos um pouco da palavra, oramos uns pelos outros. E na quarta-feira, de modo especial, a gente disponibiliza o link online para aqueles irmãos que não podem, por conta do horário, do compromisso de serviço, estarem presentes. Então, se você tem um tempo e gostaria de participar, na quarta-feira, entre em contato lá no grupo. O link é sempre disponibilizado por volta de 7h10 da manhã, das quartas-feiras, na nossa semana. Nós estamos fazendo a exposição às 18 horas das cartas paulinas, em específico a carta de Paulo a Timóteo, e o tema sobremodo oportuno, que nós temos aprendido a forma como lidar com os recursos no auxílio aos necessitados, em específico do capítulo 5, quando Paulo fala às viúvas e qual viúva atender e de que forma socorrer os necessitados. E lembrando, irmãos, aqui, que a partir de fevereiro, nas nossas escolas dominicais, nós estaremos dando início em 2 novas salas, que é a sala de juniores e a sala de criança. Então, ou seja, as crianças vão ter uma sala durante a EBD, os juniores também, de maneira em que as famílias que talvez estão sendo privadas de participarem da EBD por conta dos pequeninos, né, e às vezes não conseguir dar atenção à sala de adultos e jovens, vão poder participar agora, sabendo que tanto os juniores e as crianças terão boa instrução do Senhor, instrução da Escola Bíblica Dominical. Então você é nosso convidado a fazer parte da nossa EBD. Nós temos aqui terça-feira, dia 25, uma reunião para todos os líderes, que envolve todos os oficiais, todos aqueles que estão responsáveis por departamento infantil de EBD, inclusive as novas classes. Dia 25, terça-feira, agora, às 19h30, todos os amados irmãos estão sendo convocados para a gente fazer uma reunião de ajustes, de alinhamento para aquilo que vai começar a partir de fevereiro. Amém? Nós temos quinta-feira, o encerramento do nosso PG de férias. Nós já tivemos 3 quintas-feiras e essa quinta agora vai ser o encerramento, e o tema é os puritanos e os nossos dias, onde nós vamos ver tudo aquilo que tem sido tratado ao longo dessas quintas-feiras e como isso se aplica aos dias atuais em nossa vida. Então esse é um estudo de férias especial e está sendo transmitido online para que os irmãos possam participar e assistir. Nós teremos em fevereiro agora o retorno do nosso PG de quinta-feira, e o livro que nós vamos estudar é o livro de Deuteronômio, e o foco é entender o papel da igreja peregrina, né? Como nós devemos lidar com esta verdade diante da Sagrada Escritura. Você que veio preparado para os seus dízimos, as ofertas, fique bem à vontade para fazê-lo no momento em que nós estivermos entoando canções ao Senhor
seja de forma presencial ou talvez direto na secretaria. Seja livre para fazer isso diante do Senhor, aquele que é dono do ouro e da prata e que concede a você todas as suas benesses para o seu bem. E você que veio também disposto a oferecer uma carona para o irmão, para uma irmã, talvez no percurso da sua casa, fique à vontade para fazê-lo. Nós vamos dar início ao nosso prelúdio nessa noite. Louvado seja o Senhor. Nesse momento nós daremos início ao nosso culto público e o faremos através de um momento de reflexão, de adoração, convidando a amada igreja a se colocar sobre os seus pés. Nós faremos a leitura do Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 17. Faremos uma leitura responsiva. Eu estarei dando início no primeiro verso, a igreja sim o segundo, e faremos de forma alternada até que leiamos até o verso 17 do Evangelho de João, capítulo 13. Esses são textos que nós chamamos correlatos àquilo que é o centro, que é a exposição da palavra nesta noite que nós teremos, de maneira em que sejamos edificados com tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Diz assim a palavra de Cristo: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-a com ela. depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se depois de Simão Pedro, e este disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o
que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de ser lavados os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Os irmãos podem se assentar. Eu convido o nosso amado irmão Eduardo, que vai elevar a voz a Deus em oração. E nós lembramos aqui, meus amados irmãos, que a premissa do que esse texto nos ensina é de fato de que temos um Deus, nosso Senhor e Salvador, que sendo Ele Criador de todo o universo, foi aquele que lavou os pés, serviu, humilhou-se e deu a nós o exemplo, de maneira que devemos segui-lo, ofertando a Ele verdadeira adoração, na maneira em que amamos uns aos outros. Nesta noite, seja essa a nossa motivação, de nos humilharmos diante daquele soberano Senhor, que também se humilhou para nos salvar, para nos limpar, para nos purificar dos nossos pecados. Que saia de nossos lábios verdadeiro louvor e adoração sinceros. Nosso amado irmão irá orar. Nos curvamos diante do Senhor nesta noite mais uma vez, ó Deus, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua soberania, e, ó Deus amado, também entendendo o propósito ao qual nós fomos criados, Deus, que é Te glorificar, Pai. Nesta noite, Senhor Deus, parte do povo do Senhor se reúne aqui, neste local, Senhor, com esse propósito, Deus, de cultuar o nome do Senhor, porque, ó Deus amado, entendemos que só o Senhor é Deus, não há outro, não há nada, não há ninguém, não há, Deus amado, quem nós nos curvemos a não ser diante do Senhor, diante da Tua potente mão, ó Deus amado, nós nos curvamos para adorá-lo, para glorificá-lo, para dizer, ó Deus, que só o Senhor é Deus, e não há outro, não há nada, e não há ninguém, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, dá a cada um de nós consciência, Senhor Deus, de que o soberano é somente o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que, ó Deus, criou todas as coisas, Pai, para a sua própria glória. Em nome de Jesus, nós te adoramos hoje e sempre. Amém. Ainda sentados, eu os convido, irmãos, a abrirem Filipenses capítulo 2. Nós faremos a leitura até o verso 4. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 1 até o verso 4. Esse é um momento em que, uma vez tendo orado, invocado este Deus Santo, a quem queremos prestar verdadeiro culto e adoração, e que Ele seja servido por meio de tudo que fizermos aqui, somos chamados a vir até Ele conscientes de que somos pecadores e que pecamos no processo, na maneira como tentamos cultuá-lo, adorá-lo e viver para o louvor da sua glória. E é por isso que nós somos chamados a de fato lembrar o exemplo, o modelo a qual nos foi dado desse bendito Deus e Salvador das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Somente acompanhe comigo, eu farei a leitura
que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse é o momento de olharmos a nossa caminhada ao longo da semana, ao longo desse mês de janeiro que está se findando, e verem onde nós temos falhado na maneira de amar, de considerar uns aos outros superiores, entendendo que isso é da obra do Deus Espírito Santo em nós, que nos chama a viver esse fruto, essa prática dessas boas obras. E é certo, meus irmãos, que nós falhamos no processo. Eu falho, você falha. Mas a boa nova é que podemos olhar para Cristo Jesus, para a cruz do Calvário, e saber que houve alguém que não falhou em nada, em todo este processo, e foi por amor ao seu povo, a cada um de nós. E esse é o momento em que você é convocado a se arrepender de forma silenciosa, fechar os seus olhos e pedir perdão pelos seus pecados. Logo em seguida, o nosso amado irmão Celso Xavier vai quebrar esse silêncio após alguns segundos, agradecendo a Deus pela dádiva do perdão em Cristo Jesus. Vamos orar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o eterno. Queremos nessa noite expressar, ó Pai, gratidão ao Senhor, porque reconhecemos, ó Pai, que o Senhor tem sido a razão do nosso viver, o Senhor tem sido a razão da nossa alegria, o Senhor tem sido a razão da tua igreja reunida hoje à noite. Estamos aqui, Senhor, com todas as nossas debilidades, fraquezas, regulações do dia a dia, mas queremos expressar, Pai, nosso amor pelo Senhor, porque sabemos que no Senhor a nossa fé não é. Meu Deus, eu quero confessar ao Senhor que eu te amo. Eu creio que isso é em comum aqui nesse local, Pai. Todos queremos expressar isso, Pai, que amamos o Senhor e queremos acertar e queremos fazer, ó Pai, aquilo que é correto diante do Senhor. E para isso, ó Pai, nós imploramos, nós nos humilhamos diante da tua santidade, diante do teu Senhor. O Senhor conhece a necessidade de nós, de cada um. Queremos lançar sobre o teu altar tudo isso. Oramos para que o Senhor mande luz nas nossas trevas. Amém. Para que possamos contemplar, Pai, aquilo que o Senhor tem a mostrar para nós. E o ensinamento que o Senhor tem a passar para cada um de nós. Confessamos, ó Pai, que somos vários pecadores. E semelhante à experiência do apóstolo Paulo, que o que ele gostaria de fazer, ele tinha muita dificuldade, mas o que ele não queria fazer, ele tinha facilidade para fazer. Isso não é diferente conosco. Por isso nós nos lançamos no Deus pés, no teu orçamento, pedindo, tem misericórdia de nós. Confessamos realmente, Pai, que precisamos do Senhor e queremos externar todo o nosso amor pelo Senhor, toda a nossa sede, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa
nos contemplar, individualmente também como igreja. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, por essa igreja que desfrutou. Obrigado por cada vida, obrigado por cada familiar. Obrigado, Pai. Isso é gratidão, Pai, nós temos. Ser gratos ao Senhor. Oramos em Cristo. Amém. Meus irmãos, com muita alegria, convido todos aqueles que querem e que podem para se colocar de pé, para continuar adorando a esse Deus a qual já oramos, a quem lemos a sua palavra, esse Deus que nos enche de misericórdia e dá a sua paz a cada dia. Possamos entoar louvores a Ele juntos. Somente
gratidão a todos aqueles que se prepararam para ofertar seus dízimos e suas ofertas, possam se sentir livres nesse momento, enquanto cantamos esse segundo cântico. agradecemos por esse tempo em que bendizemos o Teu santo nome, por meio dos louvores, das canções, como uma expressão da nossa gratidão, do privilégio que é ser parte do corpo de Cristo. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos nesse momento orar pela vida das crianças que durante esse mês de janeiro não estão tendo a reunião
onde elas são instruídas durante o culto público, a maneira em que recebemos a palavra, elas também recebem lá, mas retomaremos os estudos agora em fevereiro, mas nós iremos orar pela vida dos pequenos, para que o Senhor os guarde em todo esse tempo e continue dando a eles o alimento necessário, para que os pais continuem educando, no caminho do Senhor, para que quando eles estiverem aqui conosco a partir de fevereiro, seja um acréscimo na vida deles aquilo que eles têm recebido em casa. Oramos também pelos enfermos nesse momento, para que o Senhor nos visite, e em seguida, pela palavra, que eu gostaria de já chamar o nosso reverendo Joás aqui à frente, onde nós já iremos agradecer ao Senhor por esse tempo. Santo Deus, nós louvamos e bendizemos o Teu santo nome por todas as crianças que o Senhor tem nos dado, Senhor. E entendemos, ó Pai, a responsabilidade que pesa sobre nós como igreja. Por isso, oramos também não só pelas crianças que fazem parte do culto público, mas as crianças que farão parte das salas de EBD, dos juniores. Pedimos para que o Senhor trabalhe através de toda a equipe de professores que estarão envolvidos. Guarda esses pequenos para que eles amem a Tua palavra, cresçam cheios do Espírito Santo de Deus. Oramos pelos enfermos, visita-os nessa noite, Senhor. Fazemos menção à nossa irmã Stephanie, que não tem passado bem, nossa irmã Luciana, esposa do Renildo. Que o Senhor visite-os agora com graça, segundo a Tua misericórdia que é abundante. E agora, Senhor, nós oramos pela exposição das Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa, Senhor, por Tua bondade, conceder a nós, Teu povo, nesta noite, que sejamos iluminados por Teu Santo Espírito. Usa a vida do nosso amado pastor, que já se preparou, se debruçou ali, em completa dependência do Senhor, entendendo que a palavra pertence ao Senhor. Portanto, usa o Teu servo com autoridade, com poder, com sabedoria no Espírito Santo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Saúdo aos irmãos presentes aqui, nessa casa de oração, nessa casa de adoração também a Deus. Saudamos também os que estão conosco por meio da internet. Pai seja convosco. Amém? Abramos a nossa Bíblia na carta aos Filipenses, conforme está ali. Filipenses 2. Lemos há pouco até o verso 4, Agora daremos continuidade até o verso 11, a partir do 5º versículo. Filipenses 2, de 5 a 11. Nos diz assim a palavra de Deus: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quero orar mais uma vez. Deus bendito, rogamos ao Senhor que ministre mesmo ao nosso coração. Dependo do Senhor, porque de mim mesmo nada sou e nada posso fazer, mas pelas misericórdias do Senhor e pela Tua graça,
O teu Espírito haverá de ministrar por meio da minha instrumentalidade, mas é a tua palavra que será pregada. Abençoe-nos, portanto, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto tem sido considerado um dos mais importantes sobre Jesus Cristo. De fato, nessa reflexão cristológica, obrigado, meu irmão, Paulo, de forma esplêndida, sintetizou a vida de Cristo, a qual foi de terrível humilhação, principalmente em seu último dia em que ele esteve aqui na terra, exercendo o seu ministério. Mas também ele sintetizou a glorificação desse mesmo servo sofredor. Antes da exposição do texto, eu convido os irmãos a pensarem comigo sobre os versículos anteriores que lemos há pouco, porque aqui nós entendemos qual foi a principal motivação, o principal motivo que impeliu Paulo a lançar mão da pessoa de Cristo e expor de forma maravilhosa, profunda, conforme o texto que nós lemos. E essa exposição demonstrando que Cristo foi obediente, mostrando também a humildade de Cristo, bem como a humilhação, a qual foi submetido para ensinar a igreja de Filipos e ensinar a nós, da congregação presbiteriana, acerca da unidade e da humildade nos relacionamentos entre irmãos. Por isso que nós vimos aqui, né? Mas eu quero pedir para você para dar uma olhada aí comigo no verso 2. Há 3 verbos no imperativo afirmativo. Quais são eles? Penseis, verbo no imperativo. Tenhais e sejais. Penseis, tenhais e sejais. No verso 3, há outro verbo, que é o verbo fazer, também no imperativo negativo e também, logo em seguida, o afirmativo. No imperativo negativo, está assim: nada façais por partidarismo. E logo em seguida, tem a conjunção mais e logo em seguida, por humildade. Ou seja, façais por humildade. Então, o verbo fazer 2 vezes aí no imperativo. Em seguida, Paulo recorre à pessoa de Cristo e, tendo-o como padrão para mim e para você, padrão a ser seguido, por isso o tema da mensagem, ele é o modelo absoluto em todo o seu procedimento. E aí Paulo nos chama a vivermos segundo o seu exemplo. E em primeiro lugar, devemos viver segundo o pensamento de Cristo. Verso 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que há muita promoção de movimentos motivacionais, técnicas motivacionais, gurus dessa técnica de motivação, coaches, por exemplo, que têm andado segundo o curso desse mundo, mas tentando ajudar as pessoas. E dentre esses gurus, quero citar T. Harv Eker, que é o autor de um livro, talvez vocês já ouviram falar, Os Segredos da Mente Milionária. Esse escritor disse o seguinte: ele afirma que os pensamentos geram sentimentos e que os sentimentos geram ações e essas ações, obviamente, geram resultados. Isso aí é óbvio, né? Não precisa ser guru dessa área para entender isso, nós entendemos. Notem que as Escrituras falam sobre isso. Por exemplo, em Filipenses 4:8, tem uma lista de coisas que precisam ocupar o nosso coração, o nosso pensamento. Daqui a pouco eu vou falar quais são essas recomendações da parte de Deus por meio de Paulo para nós. Então lá faz essa recomendação acerca de tudo que deve ocupar o nosso coração. E Paulo aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa,
a agradável e a perfeita vontade de Deus. Notem que a transformação passa pela mente. Então esse guru aí não está errado, ele está certo. Porém, as Escrituras, que têm toda a autoridade, nos ensinam com muita profundidade e toda a amplitude o que realmente Deus requer de nós. Olhando para Jesus, o nosso exemplo padrão, nós entendemos que o seu coração e sua mente humanos transbordavam da essência do Pai. Isso não é novidade para nenhum de nós. Se você já leu as Escrituras, sobretudo o Novo Testamento, os Evangelhos já perceberam isso, aqui nas pregações também, transbordavam mesmo da essência do Pai, de modo que todas as suas ações glorificavam ao Pai, glorificavam a Deus. Então ele é o nosso exemplo, ele é o exemplo para mim e para você. Tendo Paulo considerado a Cristo como nosso exemplo, ele ordena: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sentimento aqui, meus irmãos, poderia ter sido traduzido como pensamento. A mesma palavra permite pelo menos essas duas traduções: pensamento, sentimento. E nesse caso, não importa se seja sentimento ou pensamento, uma vez que o pensamento produz sentimento e que esses sentimentos geram ações e que essas ações geram um resultado. Então, o que nós devemos fazer? Buscar essa mudança de pensamento e pensarmos segundo Cristo. Pensar segundo Cristo é pensar segundo as Escrituras. E então a pergunta é: como termos o mesmo pensamento que houve em Cristo? Como você pode ter esse pensamento? Como você pode desenvolver o mesmo pensamento que houve em Cristo e que está também revelado nas Escrituras? Estreitando a tua relação com Deus, estreitando a tua relação com a palavra, com o Espírito Santo. Isso compete a você, compete a mim. E lá em Filipenses 4:8, agora sim, está escrito: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável e por tudo que é de boa fama, ocupe tudo isso o vosso pensamento. Ou seja, ocupe a nossa mente, ocupe o nosso coração. E em segundo lugar, devemos viver segundo a humildade de Cristo. Versos 6 a 8. Verso 6 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Cristo foi essencialmente humilde. Aliás, a lista poderia ser grande, né? Mas eu quero focar a humildade de Cristo. Mateus registrou, por exemplo, aí no capítulo 11, 28 a 30, e a parte final ele diz assim: e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou humilde, sou manso e humilde de coração. Nenhum de nós duvida de que Cristo foi o tempo todo humilde. Claro, nenhum de nós, tenho certeza. Mas faz-se necessário distinguirmos o que é humildade e o que é humilhação. A humildade é uma virtude. Por outro lado, a humilhação é uma ação de alguém, de uma outra pessoa, contra você, contra mim, contra Cristo, que foi humilhado durante toda a sua vida. E essa humilhação pela qual ele passou durante toda a sua vida, aí eu me refiro à vida ministerial dele, 3 anos, cerca de 3 anos, você também e eu passamos por algumas delas. Verso 6 diz assim, já li, né? Ele subsistindo em forma de Deus. E aí eu quero considerar essa conjunção, pois, porque ela foi inserida entre os versos 5, final do 5 e o início do 6, e essa conjunção amarra então esse versículo ao versículo anterior, que é o 5. E ele diz assim, e para reforçar a ordem, ele diz assim: tende vós. O vós aqui eu estou colocando, que subentende aqui: tende vós o mesmo pensamento que houve em Cristo. Está escrito aqui, na verdade: tende vós o mesmo pensamento que houve em Cristo. Nós, irmãos,
como membros da Igreja de Cristo, somos impelidos a agir conforme Ele agiu. Somos impelidos e precisamos ser, sim, impelidos. Precisamos ter a motivação que Ele nos dá, que Ele nos trouxe com o seu exemplo de vida, para que nós possamos imitá-lo aqui na terra. Não podemos nos esquecer de que esse contexto aqui anterior, e já explicamos, foi considerado para que a igreja fosse unida, para que um considerasse o outro superior a si mesmo. E a vida da igreja precisa desse dinamismo, precisa dessa prática. Nós não podemos ser orgulhosos, nós não podemos nos encher de nós mesmos. Nós precisamos de nos encher com o Espírito Santo, do Espírito Santo. O texto diz: subsistindo em forma de Deus. Esse termo subsistir, ou subsistindo aqui, nos remete à eternidade. Deus é eterno. Cristo, sendo Deus e sendo homem, também foi eterno. Ele, como Filho de Deus, tal como o Pai eterno e o Espírito Santo também eterno, Cristo também, na eternidade passada, desde antes da fundação do mundo, sempre foi Deus. O escritor aos Hebreus, por exemplo, lá no verso 1, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim, acerca da divindade de Cristo. Ele afirma que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Cristo, resplendor da glória de Deus. E a expressão em forma de Deus, que está aqui, subsistindo em forma de Deus, ou seja, desde a eternidade era Deus, e subsistindo então desde a eternidade como Deus, ele nasceu de uma mulher, porque ele tinha que se fazer homem, então ele nasceu de uma mulher, de uma virgem na verdade, né? E aí, conforme Hebreus 13:8, também falando sobre a divindade de Cristo, ele diz que Cristo foi o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Esse é o Cristo Deus. A parte B do verso 6 diz assim: não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Irmãos, esse termo usurpação aqui significa que se ele tivesse se agarrado, se ele tivesse tomado isso aqui, agarrado à condição dele de Deus, ele ficaria lá na eternidade, lá nos céus, com o Pai e com o Espírito Santo. Mas ele não tomou isso aqui como usurpação, ou seja, ele não se agarrou a essa glória que ele tinha lá nos céus junto com as outras duas pessoas da Trindade. Esse é o sentido de não tomar, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O fato de ele ser Deus, ele não se agarrou ali nos céus como Deus, muito pelo contrário, ele se fez homem conforme o próprio Deus, o Pai, conforme a Trindade, em um pacto, né? A teologia explica isso, que houve um pacto, entendendo assim ou não entendendo, só nós sabemos que Deus enviou o seu Filho, o unigênito dele, para que ele viesse a esse mundo, nascesse de uma virgem, tomasse a forma de homem, e aí então fizesse a obra que estava designada para ele executar. Verso 7a: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, irmãos, quando ele se esvaziou, é nesse sentido, ele deixou a glória do Pai, mas ele não abriu mão da sua divindade. E o termo para esvaziar-se é o termo kenô. A kenose, por exemplo, foi muito discutida lá no segundo século da igreja, né? Logo depois da era apostólica. E essa kenose, então o verbo kenô, pode ser compreendido mediante o ato, por exemplo, de derramar. Eu vou aproveitar e derramar aqui na minha boca.
pouco de água, se eu pegasse esse conteúdo aqui e despejasse no piso e deixasse esse copo completamente vazio, é mais ou menos uma ilustração para nos mostrar o que Cristo fez. Ele manteve-se como Deus, mas ele esvaziou-se de toda aquela glória lá nos céus e veio para o mundo, para este mundo perverso, pervertido, corrompido. O Verbo eterno então se esvaziou, desfez então de toda aquela glória e tomou a nossa forma, assumindo então a forma de servo, tornando-se semelhante a homem. Vocês podem notar que essa forma de servo e forma de Deus é a mesma palavra inclusive no grego, e John MacArthur traduziu esse termo forma, utilizado por Paulo nesses dois momentos em que ele aparece no texto, dizendo o seguinte: MacArthur explica que o termo indica especificamente o caráter essencial e imutável de Cristo. Então, quando ele tomou a forma de servo, ele tomou a forma de Deus, significa que o caráter essencial dele, que é também imutável, estava nele. Ele conservou tudo isso, não mudou nada. Deus nunca foi, aí agora um outro aspecto, apanhado de surpresa. Muito pelo contrário, ele dirige soberanamente toda a obra da sua criação, bem como todos os eventos que ocorrem no mundo. E eu quero falar sobre isso, acerca desse Cristo quando estava para nascer. Lá em Gálatas 4,4 diz que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Na plenitude do tempo. E o nascimento de Cristo, irmãos, em uma estrebaria, não foi uma casualidade, não foi uma surpresa para Deus. É nesse sentido que eu falei que Deus nunca foi e nunca será apanhado de surpresa. Muito pelo contrário, Ele decretou que deveria ser assim. Ele decretou o que haverá de acontecer, inclusive, que já aconteceu, está no decreto de Deus. E aí nós precisamos entender que a humilhação de Cristo estava também dentro estava segundo esse desígnio de Deus, a sua humilhação. E aí, irmãos, nós podemos afirmar que Maria, desde o dia em que aqueles patrícios moralistas que viviam ali na Judéia, porque era de lá, né? Tanto é que quando houve o censo eles foram para Galileia, e aí nós vamos entender que Jesus começou a ser humilhado desde o ventre. É muito comum, irmãos, se uma pessoa, uma moça, por exemplo, se aparecer grávida, principalmente se for no meio da igreja, né? É um escândalo total. Parece que o mundo desabou, né? E aí a pessoa é humilhada. Você já passou por humilhação, eu também já, mas Maria passou por humilhação e Jesus ali no ventre também. Lucas, por exemplo, em Lucas 2, versículos 6 e 7, eu anotei, né, para não ficar folheando. Estando eles ali, estou lendo agora um texto que está lá, já citei, Lucas 2, 6, 7. Estando eles ali, aconteceu ali em Belém, né, a Belém é fraca, completarem-se-lhes os dias da sua gravidez, né? E ela deu à luz o seu filho primogênito, e empachou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Esse foi mais um episódio da humilhação de Cristo, mas era para ser assim mesmo. Aos 30 anos de idade, Cristo deu início ao seu ministério terreno como profeta, sacerdote e rei. E apesar disso, ele não veio para ser servido, mas veio para servir. A nossa obediência a Cristo nos remete ao serviço também, por isso eu estou focando isso aqui. Em todo tempo, em todo lugar em que ele passava, ele servia. E ele serviu as multidões, ele curou as enfermidades de todos os tipos, ele curou pessoas
portadora, pessoas coxas, pessoas cegas até de nascença, curou um. Inclusive curou a muitos da maior enfermidade, que é a enfermidade do pecado, regenerando essas pessoas. Ele multiplicou pães e peixes, alimentou multidões. E é importante nós dizermos que ele curou a quem pediu, curou a quem não pediu, curou a quem tinha fé, curou a quem não tinha fé. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer: não pense você que quando alguém diz por aí que você não foi curado, você não foi curada porque te faltou fé, não caia nessa enrascada, porque isso é uma heresia. Cristo curou quem não tinha fé. Estou falando, irmãos, porque tem alguns líderes por aí que fazem isso. Oram pela pessoa, mandam ela tomar posse da bênção, faz um escarcéu ali, e depois, se chegar a notícia de que aquela pessoa que você declarou e determinou que está curada, não foi curada, a resposta normalmente é essa: é porque faltou fé. Joga sobre os ombros daquele fiel mais um peso, e isso não é bíblico, não tem respaldo, é apenas aqui uma instrução para os irmãos. O que Cristo e seus ensinamentos significam para mim e para você? Pergunta para a nossa prática, né? E aí você pode pensar: eu estou disposto, eu estou disposta, eu também refletindo sobre isso, a seguir as pessoas, as pegadas de Cristo, imitando em suas ações? Estamos dispostos a isso? Poderia fazer uma outra pergunta: nós faremos vistas grossas a isso que estamos aprendendo e temos aprendido? Vistas grossas? Ou realmente seguiremos as pegadas de Cristo, praticando o que Ele praticou? Eu tenho mais de 35 anos de nascido de novo, de regenerado. Eu e minha esposa Sandra, nem fiz referência a ela, mas em tempo ainda está aqui também comigo. E há cerca de 30 anos, quer dizer, uns 5 anos depois, eu ouvi um palestrante em sua palestra dizendo o seguinte: o nome dele era Sérgio de Grazia, já faleceu há muitos anos também. Ele diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Deu para entender, né? Jogadinha aqui, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Não é para suicidar, não, é para servir. Vivemos para servir? Precisamos servir. E é preciso então de um despertamento para que isso aconteça. E aí, mediante a proposta da palavra, nós poderemos sim alcançar isso no dia a dia. As pessoas ao nosso redor precisam do Senhor, irmãos. Cristo poderia, pelo próprio Espírito Santo, tocar em quem Ele quisesse e transformar essas vidas. Mas Ele quer tocar essas pessoas por meio de mim, por meio de você. Amém? Por meio de você, por meio de mim, por meio de nós, por meio da igreja. Ele quer salvá-las. É claro que Ele salvará todos quantos Deus entregou, já elegeu para entregar a Cristo, conduzir a Cristo. Claro que Ele salvará todos que Ele elegeu, mas isso não nos dá o direito de nos acomodarmos. Pelo contrário, somos motivados a pregar, somos motivados a evangelizar, a servir a esse Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, é que muda, é que transforma, mediante o convencimento do Espírito Santo. Então você e eu precisamos proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, e Deus concederá fé aos seus eleitos que estão aí nesse mundo, e ainda por enquanto perdidos, mas serão alcançados por meio da instrumentalidade da igreja, da nossa instrumentalidade. Terceiro lugar, devemos viver uma vida de obediência ao Senhor. Verso 8b.
e no A vou ler o A também. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Devemos viver uma vida de obediência ao Senhor. Cristo é o incomparável exemplo de obediência, como já disse. Ninguém pode ser comparado a Ele. Ele diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Está em João 6,38. A obediência é uma evidência do amor. Portanto, meus irmãos, tendo Cristo amado profundamente o Pai e a nós, tornou-se obediente até a morte, conforme lemos, morte de cruz. E Ele então é o padrão para nós, é o padrão de obediência para mim e para você. A obediência de Cristo precisa nos constranger e nos impulsionar a obedecê-lo. A obediência do Senhor, conforme vimos, é a maior prova de seu amor. Olha o que ele nos ensina. João 15:5. João 15:15 está escrito: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamo-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Irmãos, isso é maravilhoso demais, porque tudo que ele conheceu do Pai, tudo que ele recebeu do Pai, tudo que ele ouviu do Pai, ele nos deu a conhecer, deu aos seus discípulos e nos dá a conhecer por meio da sua palavra. E isso é um privilégio. É um privilégio tremendo, maravilhoso, um privilégio que nós precisamos considerar. Isso precisa de nos encher mesmo de gozo e de alegria por sermos servos do Senhor. O Senhor nos dá a conhecer tudo quanto ouviu do Pai. Que coisa maravilhosa! A obediência. Mas para que Ele fez isso? Para que possamos pôr em prática tudo que dele temos aprendido. Então toda a sua revelação, todo o Evangelho de Cristo, traz então esses Evangelhos, é um só, escritos por 4 evangelistas, e também as cartas fazem parte do Evangelho. O Evangelho não é apenas os 4 Evangelhos, mas todo o Novo Testamento, com raras exceções, que é o livro do Apocalipse, e todas as cartas então fazem parte do Evangelho. E a obediência plena é o caminho a ser seguido, irmão. Se você olhar, eu citei o João 15, mas o 14, no 14 está assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos manda. Preste atenção no verbo fazer. Porque se não fosse uma análise apenas gramatical, o verbo não seria dessa forma. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Gramaticalmente estaria certo, mas bíblico, teologicamente falando, está errado. E por isso foi traduzido assim: se fazeis. É um chamado para praticarmos agora. Não é para deixar para amanhã, não, é para fazermos hoje ainda. Se vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Nós sabemos as ordens de Deus quais são, né? Em quarto lugar, meus irmãos, a nossa vida à luz da humilhação e exaltação de Cristo, versos 9 a 11. A minha vida, a tua vida, à luz da humilhação e da exaltação de Cristo. Presta atenção na leitura. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Irmãos, eu vou tornar a mencionar a humilhação de Cristo, porque o versículo faz referência aqui. Falei parte da vida de Cristo, até o nascimento, né? E agora, a partir dos 30 anos, quando ele começou a exercer o ministério, os eventos ocorridos, por exemplo, na noite de quinta para sexta, na sexta ele seria crucificado, até a hora da sua crucificação, nós vimos em uma escalada de intensificação a humilhação de Cristo.
alguns exemplos. A morte de cruz era a mais terrível morte e a mais humilhante morte de cruz. Nenhum cidadão romano era condenado à morte de cruz. Com toda a crueldade de Roma, cidadão romano não era condenado. Nunca nenhum foi condenado. Barrabás não era cidadão romano, foi crucificado. Se ele fosse cidadão romano, ele não seria crucificado. Cristo passou pela grande e terrível humilhação e sofrimento com a morte, com a condenação de morte e morte de cruz. E esse aqui foi o ápice de sua humilhação. Você lê os últimos capítulos de quaisquer dos evangelhos que narram a crucificação de Cristo, mas narram ali o julgamento. Foi julgado, humanamente falando, ele foi julgado injustamente e foi condenado injustamente, e a humilhação dele foi terrível, porque Pilatos o apresentou para a multidão. A multidão humilhou a Cristo porque pediu a crucificação dele e o livramento de Barrabás. Preteriu a Cristo, preteriu o povo, preteriu a Cristo e optou por Barrabás. Ele foi humilhado pelos soldados. Quando Pilatos mandou que açoitasse a Jesus, ele foi despido e açoitado, despido da sua roupa, e apenas uma túnica o cobria, e exatamente assim para ser pelos soldados romanos, que normalmente eram dois, que se revezavam para chicotear aquela pessoa, para deixá-la praticamente quase que morta mesmo, para que o sofrimento, essa era uma desculpa esfarrapada, porque eles tinham prazer mesmo com o sofrimento das pessoas, e Cristo passou por essa humilhação. Recebeu aquelas chibatadas ali a ponto do seu corpo sair até pedaços de carne do seu corpo. E antes, porém, quando colocaram uma coroa na cabeça dele, os soldados diziam: salve, rei. Humilhação, humilhação e mais humilhação. Mas a maravilhosa bênção que nós contemplamos da parte de Deus foi a exaltação do Senhor. O servo sofredor foi humilhado lá no Getsemane, passou por toda aquela trajetória perante as autoridades religiosas do Sinédrio e depois sob Pilatos e foi condenado, sofreu as surras ali dos soldados, e essa humilhação continuou, sofreu bofetadas, bateram no rosto dele, e tendo sido entregue para ser crucificado, ele próprio carregou a sua cruz para o Gólgota, para o Calvário, e à vista do povo e das autoridades religiosas, ele foi também, conforme já disse, humilhado. Mas, aí tem um mas o Filho de Deus foi exaltado. Glória a Deus, porque Jesus foi exaltado. E ele foi exaltado, e o dia que ele voltar, todo olho o verá. E o texto nos diz que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, e isso para a glória do Deus Pai. Irmãos, o Cristo, conforme eu disse, aos 30 anos de idade, começou a exercer o seu ministério. Para você entender por que 30, porque ele foi sacerdote, profeta e rei, e o sacerdote só poderia exercer com 30 anos de idade mínima. Então ele esperou atingir a idade de 30 anos para começar o seu ministério terreno. Passou cerca de 3 anos aqui, foi humilhado durante toda a sua vida, foi crucificado, foi julgado, condenado, morto, ressurgiu, subiu aos céus, está à destra de Deus, e todo esse sacrifício de Cristo foi por tua causa, foi por minha causa, foi por causa dos eleitos que estão aí ainda no mundo. E a exaltação de Cristo, irmãos, eu quero abrir com você, e peço para você abrir aqui Salmo, livro dos Salmos, no Salmo 24.
Davi foi o autor desse salmo. Ele, como guerreiro e comandante, chefe no caso, né, do seu exército, ele sabia o que era ser honrado quando dá vitória sobre o inimigo, qualquer que fosse. E aí, entendo, irmãos, que ao escrever verso 7, e acompanhem comigo a partir do verso 7, e aí eu vou explicar o que está escrito aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Irmãos, eu imagino, vou dar uma paradinha aqui, peço para você imaginar também, imagine a cena nos céus, duas alas de anjos, formando um grande corredor, anjos virados uns para os outros, e dizendo assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele deixou a glória do Pai, mas ele voltou. E quando ele voltou, eu tenho certeza que ele foi recebido pelos anjos em cânticos de adoração, de exaltação. E Davi, ao expressar isso aqui, inspirado pelo Espírito, é possível que ele tenha pensado nisso. E se ele não pensou, eu convido você a pensar. Já pensou aqui comigo? Entendo que ele foi recebido como o Rei da Glória, depois de toda a humilhação que ele passou. E ele é Deus, e está nos céus à destra do Pai, o Espírito Santo, a triunidade ali, regendo com mão forte toda a obra da criação e sobretudo a vida do seu povo, a vida da sua igreja. Meus irmãos, que você e eu sirvamos ao Senhor em obediência, que nós possamos ser obedientes ao Senhor em passando por humilhação. Lembremos-nos da humilhação pela qual ele passou durante 3 anos, pelo menos, e a nenhuma humilhação pela qual você passar, pelas que eu já passei, não pode nem de longe ser comparada. E aí é preciso que você lembre de Jesus e não se desespere com isso, não brigue por isso, não jogue na cara de quem te humilhar as coisas, guarde no silêncio com Deus e ore por essa pessoa que você verá o resultado. Sejamos obedientes ao Senhor até a nossa morte. E não será a morte de cruz. Quem morreu na cruz foi Cristo. E Ele morreu por nossa causa. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Que Deus continue ministrando ao nosso coração, dia após dia, por meio da sua palavra, por meio dos textos que você separar para meditar, para fazer a sua devocional, para orar. E assim, então, irmãos, nós haveremos de crescer nessa comunhão com o Senhor e haveremos de imitar a Cristo na nossa vida diária. Quero convidar os irmãos, os diáconos Eduardo e Alan, para nos auxiliar aqui na celebração da ceia. Irmãos, antes, porém, você abra a tua Bíblia aí em 1 Coríntios 11, verso 23. Quando você abre aí, eu já vou lendo verso 23, 1 Coríntios 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim, todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão
e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olha que o verbo está em terceira pessoa do plural, porque nós estamos aqui como igreja. Aqui é beberdes, é a igreja, é o povo de Deus aqui reunido. Bebemos juntos, ceamos juntos. Não é se beberes, porque se fosse beberes, você beberia na tua casa, sei lá, você partiria o pão lá e beberia, mas não, aqui é para ser celebrado como igreja. E aí ele continua, por isso, verso 26, porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu no corpo do sangue do Senhor. Verso 28 é fundamental. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Se porventura, meu irmão, minha irmã, você tiver alguma coisa aí que você está pensando, não, mas isso aqui me impede de participar da ceia, você deve se examinar. Se porventura houver alguém aqui sob essa condição, examine-se. E o texto diz assim: examine-se, pois, a si mesmo e coma. Examine-se, pois, a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. É para examinar-se, obviamente acertar essa tendência, pedir perdão a Deus e participar da ceia, comer do pão e beber do cálice. E eu quero pedir aos irmãos, todos que estão aqui, estão em comunhão com a igreja, estão em comunhão entre si. Se você é visitante de outra igreja, está convidado a participar conosco, convidada a participar conosco. Você está em comunhão com a sua igreja, está em comunhão com Cristo, está convidado a participar, convidada também a participar. Coloque-se em pé todos que participarão da ceia. E aí vocês receberão os elementos, o pão e o vinho, aguardarão. À medida que você receber, você pode sentar-se. Depois que todos forem servidos e se servirem, aí darei aqui as instruções para participarmos juntos. Amém? À medida que receber, pode sentar-se. Trocarei minha vida pela vida
Glória a Deus. Jesus morreu morte de cruz. Seu corpo foi moído na cruz do Calvário. E o pão simboliza muito bem, porque o trigo foi moído também, moído até transformar-se em farinha e depois então tornar-se pão. A uva, depois de pisada no lagar, escorria para um recipiente, depois fermentada para tornar-se vinho. E isso aconteceu com Jesus. Seu corpo foi moído na cruz do Calvário e o seu sangue foi derramado. Até uma lança trespassou o seu lado. E posto isso, irmãos, pensando nisso e agradecidos a Deus por essa tão grande obra redentora de Cristo na cruz, participemos da ceia e nesse ato nós estaremos anunciando a morte de Cristo até que Ele venha. Comamos e bebamos. Senhor nosso Deus, mais uma vez queremos nos dirigir ao Senhor em oração, juntos para agradecermos ao Senhor, louvar e bendizer o Teu nome pelo que Tu és, bendizer o Teu nome pela tão grande salvação que nos foi outorgada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós somos privilegiados, nós não merecemos nada, mas a Tua graça nos alcançou, as Tuas misericórdias também são as causas de nós não termos sido consumidos pelo Senhor quando andávamos neste mundo de costas para o Senhor, seguindo o curso deste mundo, segundo principados e potestades, rumo ao inferno. Mas o Senhor nos tirou da perdição, nos tirou do mundo, das trevas do pecado e nos transportou para a luz do Filho do Teu amor, que é Cristo. Bendito seja o Teu nome, bendito seja o nome do Senhor pela vida da igreja, a igreja comprada por alto preço, o preço da Tua crucificação, de Cristo na cruz do Calvário. E essa igreja somos nós, e nós rendemos graças ao Senhor. Louvamos ao Senhor pela Tua palavra, bendizemos ao Senhor porque ela é a verdade, e que o Senhor continue, que o Teu Espírito Santo continue ministrando ao nosso coração, e que a cada dia possamos meditar na palavra do Senhor, possamos nos debruçar nessa palavra e sermos então transformados, a nossa mente ser renovada a cada dia e sermos transformados, e de glória em glória cresçamos para a glória do Teu nome. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ternas consolações do Espírito Santo seja com a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos vocês, uma boa semana. Nós vamos encerrar com o nosso pós-lúdio, com parte dessa canção. Participar do nosso bolinho dos aniversariantes e do nosso café. Deus abençoe vocês.